Mesmo diante do aumento nos custos na construção civil, os resultados positivos de vendas e lucro em 2021 de empresas como Cyrela e Gafisa indicam sinais de resiliência. Analistas indicam que no setor existe uma gangorra entre o seu desempenho e a conjuntura econômica. Por exemplo, sabemos que a queda na taxa de juros aquece a atividade da construção. Mas notem que a partir de 2022 a gangorra está mais rápida do que nunca, diante de tanta incerteza e volatilidade. A minha análise de hoje é então dedicada a quem atua próximo ou tem interesse em investir no setor de construção e incorporação. E olha, há mais de 25 delas listadas na B3. É agora e está começando mais um Por Dentro do Negócio. Olá a todos e sejam muito bem-vindos! Hoje vamos primeiro falar sobre o panorama setorial, depois sobre as estratégias da Cyrela, para então fecharmos o programa com o bloco das grandes questões que devem ser respondidas. Quero começar citando o que o co-presidente da Cyrela, Rafael Horn, disse durante a divulgação de resultados do quarto trimestre de 2021, abre aspas. A gente tem muita coisa para lançar, mas se as coisas piorarem, nós vamos segurar. Um dia de cada vez. 2022 será desafiador, com risco geopolítico, variáveis macroeconômicas menos favoráveis e eventos que podem afetar o nível de vendas, como Copa do Mundo e eleições presidenciais. Fecha aspas. Para mim, esta fala representa um termômetro bem preciso do setor. E olha só quanta mudança em apenas 2 anos. Antes, em 2020, e depois de muito tempo, a lógica inverteu e a taxa de juros básica, Selic, caminhou abaixo do índice de inflação oficial, que é o IPCA. Ou seja, as aplicações em renda fixa não estavam nem repondo a inflação. E como o brasileiro sempre olhou o imóvel como investimento de médio e longo prazo, muita gente naquele momento optou por gastar em reformas ou na aquisição de um imóvel. Aí veio 2021. E o ano foi marcado pela inflação setorial, que vem inclusive encarecendo e muito os custos dos materiais de construção. Aliás, o IBGE revelou pelo Índice Nacional da Construção Civil que a inflação do setor ficou em quase 19% em 2021. E vejam, a maior em 8 anos. Em um primeiro momento, isso não foi um empecilho para as grandes empresas do setor, que, na minha análise, conseguiram rapidamente encontrar formas de adaptação e até mesmo negociar com as empreiteiras. Mas, em 2022, vimos a subida rápida e expressiva da taxa de juros básica, a Selic, e da inflação, preocupando o setor. E não é para menos, afinal, tende a ser difícil conciliar o aumento dos custos, que pressionam margens, e o aumento dos juros, que pressiona a demanda. Adicionando complexidade, o consumidor de produtos habitacionais tem mudado o comportamento durante sua jornada de compra e uso de imóveis. Eles querem cada vez mais conveniência na busca, negociação e recebimento do imóvel. A pandemia também gerou mudanças nas preferências dos consumidores, ficando mais desafiador prever e encontrar um equilíbrio entre tamanho do imóvel, suas características e o preço. Em meio a tudo isso, as empresas do setor com capital aberto estão tentando mostrar resiliência. Por exemplo, a Cyrela apresentou números que no quarto trimestre de 2021 indicaram ainda uma demanda resiliente, especialmente nos segmentos de alta e média renda. No período, foram 17 lançamentos, que resultaram em 2,5 bilhões de reais em valor geral de vendas. A empresa revelou uma margem líquida de 19% e um bom nível de geração de caixa. Apesar disso, o tom no setor ainda é de cautela, pois observa-se a desaceleração do ritmo de compra de imóveis. Agora, o interessante, a meu ver, na estratégia da Cyrela e de várias outras construtoras e incorporadoras que eu analisei como a Gafisa, é a busca por inovações digitais, na expectativa de diversificar negócios e mitigar riscos. Por exemplo, a Cyrela quer construir um ecossistema digital. E aí, além de ter investido em um marketplace com mais de 3 mil prestadores de serviços de reparos domésticos, a Fix, e de ter desenvolvido uma plataforma de financiamento coletivo que foca em jovens recém-casados que vão comprar o primeiro imóvel,
a empresa também anunciou que deseja dobrar o número em financiamentos imobiliários da sua fintech, a Cashme. Desenvolvida internamente, a fintech surgiu com a intenção de ocupar nichos do mercado de crédito imobiliário não explorado pelos bancos tradicionais. Em 2021, a empresa passou de 85 para 340 funcionários. O carro-chefe da Cashme é o empréstimo pessoal com imóvel de garantia. Este mercado gira em torno de 13,5 bilhões de reais, mas os executivos da Cyrela acreditam que poderia ser 10 vezes maior, conforme o consumidor passar a ficar mais informado sobre o Home Equity, uma modalidade de empréstimo com garantia que permite cobrar juros mais baixos e dar prazos maiores de pagamento, já que os riscos de inadimplência nesse modelo são menores. E o desafio aqui? Bom, ao mesmo tempo que empresas como Cyrela surgem com essas iniciativas e querem participar em etapas da jornada do cliente de imóveis que antes não participavam, startups surgem e crescem competindo por essas mesmas atividades. Olha o exemplo da Acreditas, uma startup brasileira que opera com plataformas de serviços financeiros e crédito. Ela oferece taxas atrativas de empréstimos, também com garantia de imóvel. Em 2022, atingiu uma avaliação de mercado de 4,8 bilhões de dólares, que é bem superior ao valor de mercado da própria Cyrela. Ela quer consolidar seu ecossistema de crédito em torno da casa, do carro e do salário, fazendo com que os seus produtos dialoguem entre si. E aí, acho que tem muita sinergia a ser explorada e que pode competir com empresas e com essas inovações da Cyrela. Vale lembrar que em um setor adjacente, o imobiliário, uma startup de compra e aluguel de imóveis chamada Quinto Andar vale mais de 4 bilhões de dólares. E isso é mais do que o valor de mercado da Cyrela e MRV juntas. Segundo o CEO da empresa, o Quinto Andar mirou em um problema que ninguém queria resolver verdadeiramente para o cliente e sem as travas dos modelos de negócio tradicionais, que é facilitar e desburocratizar o processo de venda e locação de imóveis. Por isso digo que empresas como a Cyrela ainda não ganharam a atração e experiência em decolar inovações digitais, escalar essas inovações. Enquanto isso, as startups vão pelas beiradas. Por melhor que seja a ideia, leva tempo, consome capital ou demanda futuras captações primárias com algum fundo. E isso tudo pode desviar a atenção do core business de empresas como a Cyrela. Aliás, falando em core business, a Cyrela tem 3 marcas que cobrem diferentes públicos, desde baixa até alta renda e luxo. E essa segmentação por faixa de renda mitiga o risco do negócio, o que é muito bem visto no setor. Bom, diante de tudo isso, vamos ver o bloco com as grandes questões que quem tiver interesse no setor vai precisar tentar buscar responder. Questão número 1. Quais empresas estão inovando nos produtos de moradia e na experiência do consumidor para compra, entrega e uso do imóvel? Questão número 2. As empresas que vocês investem ou têm interesse em investir do setor estão fazendo potenciais inovações digitais ou apenas iniciativas que tendem a consumir caixa e energia, dando pouco retorno e desviando a atenção da atividade principal? Questão número 3. Quais empresas apresentam flexibilidade para mudar rapidamente de rota conforme a conjuntura econômica muda? A posição de caixa delas favorece essa segurança? De um modo geral, acredito que a Cyrela está com uma estratégia de negócios e resultados muito bem alinhados, embora ache arriscado desenvolver internamente e escalar suas inovações digitais ao invés de colaborar com algumas startups, pois trata-se de um mercado muito diferente que ela está acostumada e que já há grandes players. Mas a experimentação é muito importante em um momento que o planejamento tende a não funcionar no ambiente de incertezas. Mas na minha análise é muito difícil acomodar diferentes vetores de mudanças tão rápidas em um setor que demanda recursos, caixa, investimento e planejamento de longo prazo. Só para se ter uma ideia, em projetos que, tendo terreno e indo da concepção à entrega da obra, são pelo menos uns 5 anos, ou loteamentos que levam de 10 a 15 anos até se concretizarem. É muito tempo. Por outro lado, o cenário volátil requer flexibilidade e agilidade. E em meio a todo esse ambiente de oscilações e um importante setor da nossa economia, espero que tenham gostado da análise. Obrigado por sintonizarem mais uma vez no Por Dentro do Negócio e até a próxima!